13 AB 2022. Cor litúrgica: roxo. Quarta-feira da Semana Santa. Primeira leitura, e 50,49. Leitura do livro do profeta Isaías. 4. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. 5. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. 6. Ofereci as costas para me baterem e as feices para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. 7. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como a pedra, porque sei que não sairei humilhado. 8. A meu lado está quem me justifica, alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. 9. Assim, o Senhor Deus é meu auxiliador, quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 68. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão, eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram com fogo abrasador, e os insultos de infiéis que vos ultrajam recaíram todos eles sobre mim. O insulto me partiu o coração, eu esperei que alguém de mim tivesse pena, procurei quem me aliviasse e não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Cantando eu louvarei o vosso nome, agradecido exultarei de alegria. Humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Evangelho MT 26,14-25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes. 15. Disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram, então, 30 moedas de prata. 16. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. 17. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? 18. Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. 19. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. 20. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. 21. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. 22. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? 23. Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. 24. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. 25. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Escolha o Filho de Deus como a sua única riqueza. 13 de abril de 2022. E foi o fim do discipulado, foi o fim do caminho de seguimento a Jesus para Judas. Porque, a partir daí, ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus, e não uma oportunidade para se deixar, na verdade, ser amado por Jesus. Judas poderia ter voltado atrás, ele poderia ter experimentado a conversão,
o arrependimento, a dor de ter feito aquele gesto, mas ele procurava apenas uma oportunidade para entregar Jesus. Ele foi ter com os sumos sacerdotes, diz a palavra, uma iniciativa pecaminosa de Judas. Nós sabemos que, neste tempo de Quaresma, estamos concluindo com essa Semana Santa todo o tempo que vivemos de preparação, nós experimentamos, na nossa carne, muitas tentações, mas Judas nem precisou que o diabo fosse até ele, pois ele mesmo já foi ao encontro da tentação de entregar o Filho de Deus, uma iniciativa pecaminosa. Judas transformou o Filho de Deus em 30 moedas de prata. Não faça isso. Escolha Jesus para ser a sua maior riqueza. A pior atividade comercial que existe no mundo são as pessoas. Quando Judas também pôde vender o Filho de Deus. E, quando nós também corremos esse risco, precisamos examinar os nossos corações. Será que nós também não estamos comercializando a vida das pessoas, as relações, os afetos? Estamos vendendo ou transformando alguém numa mercadoria, num objeto? Judas transformou o Filho de Deus em 30 moedas de prata. Nós trocamos Jesus, muitas vezes, por coisas que duram tão pouco, que passam, e não escolhemos o Filho de Deus como a nossa única riqueza. E olha que isso vem de longe, pois, desde Adão e Eva, nós somos marqueteiros falidos. Desde Adão e Eva, estamos trocando o paraíso por inferno, a abundância pela penúria, a harmonia pelo caos, trocando o Filho de Deus por 30 moedas de prata. E isso tem de falar ao nosso coração, isso tem de gritar ao nosso coração, porque nós não podemos viver assim. Deus é a coisa mais preciosa da nossa vida. Jesus é o nosso maior tesouro, e nós precisamos honrá-lo com a santidade da nossa vida. Então, não cheguemos à condição de Judas, não permitamos que o nosso coração chegue até a experiência de Judas. Se nós deixarmos uma pequena brecha, no nosso coração, para a misericórdia e para a graça de Deus entrar, nós poderemos também, hoje, receber o perdão de Deus, nós poderemos viver a reconciliação. Nós não precisamos colocar fim na nossa vida, assim como fez Judas. Você não precisa optar pelo suicídio, não precisa desistir da sua vida ou das pessoas, porque, se você abrir o seu coração para a graça de Deus, Ele pode transformar tudo, pois o nosso Deus é poderoso. A misericórdia de Deus pode mudar tudo, pode mudar o destino da sua vida. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 13 Santa Margarida Santo Dude religiosa 1287-1320 Origens e saúde. Margarida nasceu numa família nobre por volta do ano de 1287, em Urbino, Itália. Cega e com uma deformação física, seus pais tinham vergonha de apresentá-la ao mundo. Então, ela viveu cerca de 5 anos no escondimento, dentro de uma cela, onde ela foi educada com princípios cristãos. O abandono dos pais em 1292, os pais de Margarida ficam sabendo que, na pequena cidade Castelo, morreu um franciscano com fama de ser santo, Frade Tiago da cidade Castelo, que foi sepultado na igreja de São Francisco. Acreditando que a pequena Margarida seria curada, a levaram até lá e ficaram esperando o milagre acontecer. Ao se darem conta que não houve a cura, eles abandonaram junto ao túmulo. Vida nas ruas e providência de Deus. A menina ficou pelas ruas mendigando, vivendo com a ajuda da solidariedade do povo, até que foi acolhida numa pequena comunidade de freiras. Margarida, desde pequena, já tinha devoção ao Senhor e buscava uma vida austera e de mortificações, o que causou nas monjas um desconforto. Com o tempo, ela foi mandada embora. Margarida volta para as ruas e é acolhida por um casal de cristãos,
Grigia e Venturino, que já tinham 2 filhos, mas compadecera-se da situação dela e a levaram para morar com eles. Ela vivia em um pequeno cômodo da casa, onde fazia suas práticas de oração, mortificações e jejum, serviço ao próximo e vida cristã dotada de dons espirituais. Margarida ajudou a dar uma educação cristã aos filhos do casal e ainda ajudava em obras de caridade, visitava prisioneiros e enfermos. Ela frequentava a Igreja da Caridade dos Frades Pregadores e fazia parte dos membros leigos da Ordem da Penitência de São Domingos. A via de santificação e sua paz com a deficiência de Margarida e toda a rejeição que ela sofreu não a impediram de levar uma vida virtuosa e de oração constante. Meditava sobre a vida de Cristo e, por isso, buscava conformar seus sofrimentos ao dele. Tão intensa foi a sua busca que ela morreu em 13 de abril de 1320, com 33 anos, assim como seu amado Jesus. Ensinamento: uma mulher que sofreu muito, mas nunca deixou de acreditar que o Senhor cuidava dela. Seus traumas e feridas se transformaram em amor e caridade pelo próximo. Não era preciso que Margarida visse, porque a alma dela enxergava o necessário, o amor incondicional que o Senhor tinha por ela. Observar a vida de Santa Margarida é um convite a refletir sobre como nos colocamos diante da vontade de Deus. Será que quando pedimos coisas a Deus e Ele não realiza, nos conformamos? Conhecer a vida de Santa Margarida é uma oportunidade para aprender a se conformar com a vontade de Deus. Muitas vezes, Ele tem coisas maiores para nós. Se o milagre que pedimos não acontece, é porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. A vontade dele precisa prevalecer. Papa Francisco. Em 24 de abril de 2021, o Papa Francisco usou um procedimento denominado canonização equivalente para canonizar Santa Margarida de Città di Castello. A minha oração: Senhor, ensine-me, assim como Santa Margarida, a buscar a sua vontade. Que meus desejos estejam em conformidade com os seus e que todas as minhas feridas sejam tocadas pelo seu amor. Dai-me a graça de enxergar com os olhos da alma e abandonar-me à tua providência. Santa Margarida, rogai por nós.